Produtor rural. Hoje eu vou começar com uma pergunta direta. Se a parcela do seu financiamento vencer amanhã, você consegue pagar sem comprometer toda a sua atividade? Se a resposta for não, este vídeo é para você. Dificuldade temporária de pagamento não significa a perda automática da sua fazenda para o banco. Existe um instrumento jurídico chamado prorrogação do crédito rural, e ele pode ser decisivo para preservar sua propriedade e sua atividade. Hoje eu vou te explicar os fundamentos jurídicos da prorrogação, o objetivo real desse pedido, o passo a passo completo, do administrativo ao judicial, e como, em um caso concreto julgado no estado do Pará, a justiça suspendeu a cobrança e impediu que o banco tomasse a propriedade rural. Antes do passo a passo, você precisa entender a base legal. A prorrogação do crédito rural não nasce de um favor do banco. Ela decorre de um conjunto normativo específico, da Lei 4.829 de 1965, que define que o crédito rural é um instrumento de política agrícola, ou seja, ele existe para fomentar e preservar a atividade rural. Da Lei nº 8171 de 1991, que reforça que o Estado deve garantir mecanismos que assegurem a continuidade da produção rural. O crédito rural não pode ser aplicado de forma dissociada da realidade produtiva e do Manual de Crédito Rural. Aqui está o ponto central. O Manual de Crédito Rural, especialmente no item 2.6.4, prevê o alongamento da dívida quando houver frustração de safra, fatores adversos, dificuldade temporária de pagamento. E o item 2.6.9 deixa claro que o alongamento deve ser aplicado quando comprovadas essas circunstâncias. Ou seja, se houver comprovação técnica de dificuldade temporária causada por evento adverso, a prorrogação pode se tornar um direito. Além das normas técnicas específicas, aplicam-se a função social no contrato, a boa-fé objetiva, a preservação da atividade econômica, a vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da conservação dos contratos. O contrato deve ser interpretado de forma a preservar sua finalidade econômica. No crédito rural, essa finalidade é manter a atividade produtiva. É importante entender, prorrogar não é simplesmente empurrar a dívida para frente. O objetivo é readequar o fluxo de pagamento das parcelas, estabelecer um novo período de carência, ajustar o cronograma à capacidade real de pagamento do produtor e permitir a recuperação da sua atividade. No processo analisado, o pedido final era justamente esse: reorganizar o fluxo da dívida para que se tornasse compatível com a realidade financeira comprovada pelo laudo técnico. Passo a passo, do administrativo ao judicial. Agora vamos ao caminho prático. Passo 1. Diagnóstico da situação. Você precisa identificar o evento adverso, o impacto produtivo, o impacto financeiro e a temporariedade da dificuldade. Não basta alegar, é preciso comprovar. Passo 2. Produção de prova técnica. No caso concreto, foi apresentado o laudo técnico agronômico detalhado. Esse laudo demonstrou redução de precipitação, reconhecimento oficial de crise hídrica, impacto direto na produção, queda da margem operacional e fluxo de caixa indicando incapacidade temporária de pagamento. Esse documento foi a espinha dorsal da ação. Sem prova técnica, o pedido perde força. Passo 3. Pedido administrativo junto ao banco. O pedido deve ser formal e escrito, deve citar o manual de crédito rural, você deve também anexar um laudo técnico, anexar um fluxo de caixa e demonstrar a sua boa-fé. E esse pedido deve ser feito preferencialmente antes do vencimento da dívida. No caso analisado, o pedido foi feito dias antes do vencimento. Só que o banco condicionou a análise do pedido ao pagamento de juros. Aqui se encerrou a fase administrativa. Passo 4. Ação judicial. Diante da negativa do banco, foi ajuizada a tutela antecipada antecedente com base nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil. Os pedidos foram os seguintes: suspensão da exigibilidade das parcelas, proibição de negativação, impedimento de consolidação da garantia, ou seja, tomada do imóvel pelo banco, reconhecimento de direito à prorrogação e determinação de readequação do cronograma de pagamento. A Justiça analisou os documentos e acolheu o pedido de liminar, determinando a suspensão da cobrança, a suspensão da exigibilidade das parcelas, a proibição de atos de constrição
e o impedimento da consolidação da propriedade rural em favor do banco. Isso evitou que o banco tomasse a fazenda do produtor e abriu caminho para discutir um novo fluxo de pagamento para a dívida. O que você precisa entender é que a prorrogação é plenamente possível, mas depende de enquadramento jurídico correto, prova técnica robusta, estratégia adequada e momento certo para agir. Cada contrato possui cláusulas próprias. Cada garantia tem características específicas. Cada caso precisa de análise individualizada. Por isso, a orientação jurídica especializada pode ser determinante para identificar se o seu caso se enquadra nos fundamentos do crédito rural e qual a melhor estratégia. Produtor rural, guarde isso com bastante atenção. A legislação do crédito rural reconhece que a sua atividade rural está sujeita a riscos externos, climáticos, econômicos e de mercado. Quando a dificuldade é temporária e pode ser comprovada, o ordenamento jurídico permite a readequação da dívida. No caso concreto que analisamos, o produtor estava diante do risco real de perder a sua propriedade rural para o banco. A prova técnica adequada, o enquadramento jurídico correto e a medida judicial estratégica resultaram na concessão da liminar, suspendendo a cobrança e impedindo que o banco tomasse a fazenda dele. Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque houve análise técnica do contrato, produção de prova consistente, fundamentação jurídica adequada e atuação no momento certo. Repito, cada contrato possui cláusulas específicas. Cada garantia tem as suas particularidades. Cada situação climática ou financeira exige análise individual. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, seja aceitar uma renegociação do banco, seja deixar a parcela vencer, é fundamental consultar um advogado especializado em crédito rural. A orientação jurídica adequada pode identificar se há direito à prorrogação, estruturar corretamente o pedido administrativo, definir a estratégia judicial se necessária e, principalmente, proteger o seu patrimônio. Em situações como essa, agir sem orientação pode custar a sua fazenda. Agir com estratégia pode preservá-la. Se você está enfrentando dificuldade para pagar seu financiamento rural, não espere a execução começar. Procure orientação jurídica e analise o seu caso com profundidade. A informação correta, no momento certo, pode mudar completamente o desfecho.